sim. A cena T0 é o trauma. Tá. A cena T0 é o trauma. Eu não quero chegar na cena T0. Eu quero antes. Mas quanto antes eu posso ter menos um, ter menos dois, ter menos um, ter menos dois, ou pode ser. Vamos pegar uma situação aqui. Ó, imagine uma situação de um acidente. A pessoa teve um acidente de carro. Esse é o T0. Eu posso pedir para ela, olha, T4, eu quero que você comece a pensar, comece a ver quando você começou a planejar a sua viagem. T4. O T4 é o mais Ou distante mais do distante. trauma. Tá. Isso, sacou. Aham. Sacou, Cláudio, mais Uhum. distante. Ou eu posso E chegar tudo para ele, isso está no livro. tu tá no livro. O livro não é manual, porque eu não acredito em protocolo. Aham. Minha briga com o MDR é um pouco isso. Eu não acredito em protocolo. Se bem Também que não. mudou muito, hein? É É, outra coisa agora. MDR hoje é outra coisa. é. Mas, como eu brigava no MDR, hoje eu não brigo mais. Não é protocolo, gente. É direcionador. É um direcionador. Se você não quiser nem colocar o cliente no cinema, bote ele no caminhão, no, Uhum. bota, bote ele no, bote ele no ônibus e ele vindo na janela a cena, ou bote ele em cima do caminhão e ele Sempre com uma passando e vendo. distância. Ele não tem que estar na cena. Qual é o condicionador que Georges, pela sua experiência empírica, isso aqui tem comprovação empírica. Pela Uhum. minha experiência empírica, não coloque dentro da cena. Ele tem que Sim, se ver. sim. Eu acho que isso é Certo? a grande diferença, né? É a diferença. Por isso que não é dramatização interna, é Aham. psicodrama interno. E aí você vai colocar, pronto, na hora. Aí, qual é a outra coisa que você vai dizer? Observe que eu estou passando para vocês manejo. Qual é a coisa que nós vamos falar? Quando você estiver vendo a cena, não precisa nem me falar, não precisa, o cliente não precisa falar. Ele vai estabelecer até onde ele vai antes da cena zero, T0, que é a cena do trauma, e quando chegar aqui, ele vai voltar novamente e vai ficar mentalmente fazendo este looping. Por que, Cada vez. Georges? Porque aí ele está reprocessando, né? Ele tá. Não, depois você vai ver por quê. É. No mecanismo de ação. Não só ele está reprocessando, mas você está pedindo para que ele veja mais detalhes do que vê. Ou seja, por quê? Porque memória traumática eu não consigo trazer a imagem 100%, nem tampouco a narrativa. Sim. Eu não consigo a memória traumática. Por que, George, eu não consigo? Porque na hora do trauma, meu nível de cortisol vai lá para cima. Meu nível de cortisol vai lá para cima, afeta toda a minha bioquímica, me afeta todos os meus hormônios. Eu não vou entrar em detalhe aqui. E toda Até a nível de, compreensão para transformar em é, palavras. todo o nível de açúcar vai afetado. E outra coisa, você afeta a área, isso já é comprovado, você já afeta áreas do cérebro, área de Broca, área de Wernicke. Você afeta todas as áreas ligadas à linguagem, então a fala não vai, não dá, e a imagem. Então você distorce tudo. Então, o que é que eu peço? Como ele vai me contar, então vem linguagem. Eu peço para que ele reveja a cena do jeito que ele percebe e reveja várias vezes. E outro ponto importante, Até ele identificar que essa perturbação de alguma forma começa a melhorar. não, Não? Qual que é não. o critério? O critério é aqui, ó, até ele começar a ativar as emoções e as sensopercepções corporais, porque na hora que ele começa a lembrar, Hum. ele começa a trazer as memórias para as memórias que estão gravadas no corpo.
Eu começo a lembrar o evento e o corpo começa a dizer, olha, ele está revivendo no corpo. Esse é o ponto. Na hora que ele começa a ativar diversas emoções, de percepções corporais, ele me sinaliza, ou seja, na hora que eu estou vendo na fisiologia, na No medida que ele está corpo. revendo no loop, quando eu estou vendo na fisiologia, é um rubor, é uma lágrima, é um soluço, você vê na fisiologia. Na hora que você vê, e você está perguntando sempre que sensação você sente no o cliente, você tem que estar com ele. Isso aqui não é transe, não é Uhum. hipnose. Ele está Uhum. vivendo com você isso. Então você tem que estar perguntando o tempo todo, monitorando. Na hora que ele disser que, pô, estou sentindo um aperto forte no meu peito, você pode parar, não precisa mais ver imagem, mais nada. Uhum. E aí você vai para Para aí. onde? Aí eu vou agora, desloco a atenção para as sensações corporais e as emoções. Por quê? Porque esta leitura do trauma no corpo que me interessa. Essa Uhum. é a leitura real. Não ao que ele fala e não a que ele imagina a cena que está vivendo. Porque eu já Então, o sei que isso recurso está. foi para liberar a memória do corpo. Exatamente, porque isso aí, se eu ficar só na imagem e só na fala, eu estou trabalhando com os elementos distorcidos que estão que eles estão enviesados, porque a neurociência explica isso claramente. A bioquímica diz isso claramente, eu envieso. Então eu vou para onde é que é real, estou no corpo, e quando eu estou no corpo, ativo isso no corpo, eu começo a fazer o deslocamento de atenção para essas sensações, né, corporais e as emoções e começo a trabalhar o rastreamento das sensopercepções corporais. Focalizo a atenção plena do cliente nas sensações. Isso aqui é Somatic Experience. Uhum. Isso, isso aqui é basicamente o que nós fazemos com o Peter Levine, com a Somatic Experience. Isso aqui é o que a gente faz com o trabalho que o Raja faz, né? Esqueci o nome, depois eu lembro. Tá. Com o que o Raja faz e que outras abordagens fazem, E focalizamos a o. atenção, diga, Pode falar. Não, não, conclui. e vou focalizando para fazer um trabalho de expurgo para fazer. Aí o que é, como é o manejo, George? E se esse cara entrar numa catarse absurda, reativa, como é que você controla isso? Aí é que está. O próprio Peter Levine, ele alerta que a gente tem que trabalhar longe do vórtice do trauma, eu tenho que estar sempre nas bordas e eu tenho que manejar, né, dentro do modelo dele, tem o modelo do Peter Levine, eu não uso todo o modelo, mas eu uso algumas técnicas, e uma das técnicas que eu uso muito chama-se pendulação. Eu vou pendular. O que é isso? Qual é a diferença dessa para essa, Cláudia? Uai, a cena tá Essa antes. aqui T0 é o trauma. Ah, é. A cena tá longe. Aqui a Onde? cena tá perto. Nesse a cena tá Depois. longe. É, tá Agora eu vou para depois. depois. O que é que Hum. aconteceu depois? Eu tenho Ah, duas formas de manejar, ou antes, bem antes, ou depois. Nunca onde, George? Eu nunca aqui. Nunca aqui. nunca do evento. Esse é o grande salto. Estou dando salto, hein? Uhum. Esse aqui é Uhum. o grande Incrível, pulo do gato. Pulo do gato, Cláudio. Nada incrível. aqui. Você lembra uma vez na sessão, quando a gente fez passado, a última live que a gente fez, que você queria saber pô, como é que eu não chegava na cena? Pô, como é que você não chega na cena traumática? Estou lhe mostrando aqui agora como é que eu não chego.